Graça e paz, bom dia. Hoje eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois que o apóstolo Paulo dá um choque de realidade nos seus leitores, propositalmente ele inicia aqui o seu apelo, o seu pedido a irmãos, porque ele estava ciente da tensão que havia na igreja de Roma entre judeus e gentios, dos conflitos, da soberba dos judeus, de se gabar por ser o povo escolhido de Deus ali para confiar os oráculos, confiar os profetas, e também a respeito dos gentios. Então Paulo nivela a todos a uma mesma condição de miseráveis pecadores, como ele diz no capítulo 3, que todos os aspectos do homem foram corrompidos, que nós chamamos de depravação total, seja a mente do homem, a emoção, a vocação, a razão, o corpo inteiro do homem foi corrompido pelo pecado. Os olhos, a boca, a língua, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Deus encerra a todos na desobediência. Não há moralistas, não há judeus, não há gentios, todos estão envolvidos ali a uma mesma condição, pecadores, e o salário do pecado é a morte. Então Paulo inicia trazendo essa reflexão aos seus leitores de que todos nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E depois Paulo começa uma reflexão melhor, dizendo a respeito das misericórdias de Deus, principalmente no capítulo 9, 10 e 11, que Deus exerce a misericórdia para com todos, não somente judeus, mas também os gentios, todos no sentido de povos, de raça. Então ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Então, se um dia nós apresentávamos o nosso corpo por injustiça, nossos olhos, nossa língua, a língua que falava mal, os nossos olhos que contemplavam as coisas ruins, nossos pés que eram velozes em fazer o mal, agora o apóstolo Paulo diz, trazendo à memória as misericórdias de Deus, tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário, tudo que foi pago ali através do sangue vetor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazemos à memória toda a bondade e a graça de Deus a favor de pecadores injustos. Agora apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Ou seja, se um dia nosso corpo era para injustiça, era ofensa para Deus, agora nosso corpo tem que ser santidade para Deus. Mas isso não de forma religiosa, de forma mística ou sacrificial da nossa parte, porque Deus não aceita sacrifício do homem. É em vão o culto quando ele é egocêntrico, quando está o homem no holofote. A graça de Deus, a bondade de Deus, as misericórdias de Deus vai impulsionar os filhos de Deus a apresentar o seu corpo como santidade, como uma expressão de amor, de resposta, de uma motivação cristocêntrica. Então nós respondemos a Deus um culto racional. Isso foge de um contexto eclesiástico, de um contexto das cortes ou dos templos. Deus requer de nós este culto racional, ou viver para a glória de Deus, ou apresentar o nosso corpo por santidade, como um ato de resposta à bondade de Deus, à graça de Deus. Isso é no lar, isso é no mercado de trabalho, isso é no trânsito, isso é jogando futebol, isso é fazendo todas as nossas atividades no dia.
representando aquele que nos chamou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós respondemos de forma santa. Agora nossos olhos contemplam a glória de Deus, a nossa língua professa Jesus Cristo, os nossos braços, as nossas mãos estão disponíveis para ajudar os nossos irmãos, os nossos pés velozes a fazer o que é bom aos olhos de Deus. E ele continua: e não vos conformeis com este século. Tem duas formas de nós mudarmos a nossa mente. Duas formas não, tem duas formas da nossa mente ser formatada, vamos dizer assim, como um computador. Ou é para o mundo, ou é para a glória de Deus. Tem duas formas. Nós não podemos ser um camaleão que se adapta ao mundo, que se adapta às coisas que estão ao nosso redor. Quando eu estou na igreja, eu abaixo os ombros, falo manso. Enfim, Deus não quer esses tipos de hipocrisia. Deus não gosta das hipocrisias, assim como os fariseus eram hipócritas. Deus gosta das respostas verdadeiras, das motivações verdadeiras a partir do amor dele por nós, e nós respondemos. Então nós temos que transformar nossa mente ao caráter de Cristo Jesus. Essa transformação está relacionada com metanoia ou com metamorfose, que ele repete lá no capítulo 3, versículo 18 de 2 Coríntios, essa expressão também de graça em graça, sendo transformado pela mente de Cristo Jesus, pelo caráter de Cristo Jesus. E é nesse sentido que nós temos que transformar nossa mente. Também tem uma passagem também que diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que é de fortaleza, e a outra palavra, esqueci a outra palavra, que está relacionada com ideologias, que o Satanás, o inimigo de Deus, nos aprisiona uma fortaleza ideológica. Então, todos nós crescemos com essa mentalidade mundana, com uma cosmovisão totalmente contrária à vontade de Deus. E quando nós vamos conhecendo a Deus, quando Deus vai se revelando a nós, nós vamos transformando a nossa mente ao caráter de Cristo Jesus. Essa mudança começa realmente da palavra de Deus em contato conosco. Nós colocamos isso na mente, no coração, e ela vai nos transformando realmente ao caráter de Cristo Jesus. E isso de glória em glória, de fé em fé, nós vamos conhecendo a vontade de Deus, e ela vai nos transformando, nos moldando, nos capacitando a vivermos para a glória de Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ela é nossa regra de fé e prática. Se nós queremos realmente ter uma vida com paz, uma vida segura, uma vida de gratidão, uma vida que expressa um agradecimento a Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos viver em conformidade à vontade de Deus, vivendo uma vida santa, em oração, uma vida de comunhão, uma vida realmente que agrade a Deus. Então eu gostaria de deixar essa reflexão no dia de hoje, para que possamos ser transformados realmente no sentido de metamorfose, de metanoia, para que a palavra de Deus venha ocupar nosso coração em todos os ambientes, em todos os aspectos, em todos os sentidos da nossa vida, não só de domingo, não só quando estamos ali envolvidos nos serviços religiosos, mas que nós possamos sair e confessar a quem nós servimos, sendo um luzeiro neste mundo, sendo luz para o mundo, sal para a terra, que possamos representar aí essa fé que nós temos, que é Cristo Jesus, e não viver como um camaleão, sendo adaptado aí pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas que nós possamos ser seguros, firmes e prontos a defender a nossa fé, aquele a quem nos chamou
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Deus abençoe.